Então, pessoal, a questão 2 da lista de exercícios do segundo bimestre de cálculo 3 é: calcule a integral sobre a curva C de xy mais y mais z ds ao longo de uma curva dada por r de t igual a 2ti mais tj mais 2 menos 2tk. Isso com o t indo de 0 até 1. Para poder resolver essa integral sobre uma superfície, né, uma integral de linha, desculpa, uma integral sobre uma curva, uma integral de linha, então a gente vai precisar de uma mudança é, de, de variáveis, que nesse caso seria uma reparametrização. No caso, o r de t já foi dado em função do t, mas a nossa função ainda está em função de x, y e z. Então, a gente vai precisar de algumas fórmulas para poder resolver esse problema. A primeira que a gente vai precisar é um lembrete da definição do R de t, que é o seguinte. R de t é sempre G de t vezes I mais H de t vezes J mais K de t vezes K. Ou seja, G de t é uma função de t, está associada à componente I desse vetor, o h de t está associado à componente j e o k de t está associado à componente k. E tanto g quanto h quanto k são funções de t. A gente vai precisar lembrar dessa definição para poder usar a próxima fórmula, que faz uma transformação de uma integral de linha sobre uma curva qualquer para uma integral sobre essa mesma curva, agora reparametrizada. A igualdade entre essas integrais é dada por integral sobre uma curva C de uma função de x, y, z ds sobre a curva é igual a uma integral com t indo de A até B de uma função, agora não mais uma função de x, de y e de z, mas uma função de g de t, que vai corresponder ao x, de h de t, que vai corresponder ao y, e de k de t, que vai corresponder ao z. Tudo isso vezes o módulo do vetor v, que é a derivada do r de t. Agora, essa integral, em vez de ser uma integral sobre a curva simplesmente, vai ser uma integral sobre t, essa nova reparametrização que a gente vai estar utilizando. Então, é importante aqui a gente ver que onde tiver x, a gente vai substituir por g de t. Onde tiver y, vai substituir por h de t. Onde tiver z, vai substituir por k de t. Então, quem é g de t? G de t é essa função aqui que acompanha o meu i. H de t é a função que acompanha o meu j, é a função que acompanha o meu j, e o k de t é a função que acompanha o meu k aqui. Então, a gente vai fazer essa mudança de x, y e z para poder fazer essa integral. Mas, além disso, a gente vai precisar também calcular esse módulo do vetor v, o módulo da derivada do r de t. O cálculo desse módulo é dado da seguinte forma. Esse módulo de v é dado pela raiz quadrada da derivada da função g com relação ao tempo ao quadrado, mais a derivada da função h com relação a t ao quadrado, e a derivada da função k com relação a t elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter que fazer essas derivadas e elevar elas ao quadrado, depois somar todas e tirar a raiz quadrada. Ok? Então, vamos começar fazendo o seguinte, vamos começar calculando qual que é o nosso módulo de v, para a gente depois utilizar ele na nossa fórmula da integral. Para isso, vamos tentar identificar no R de t quem é g de t, quem é h de t e quem é k de t. Ok? Vamos deixar isso escrito para ficar mais fácil de lembrar. Pela observação da função, a gente vê quem acompanha o i é o g de t, então g de t é igual a 2t. Quem acompanha o j é o h de t, então h de t é igual a t. Quem acompanha o k é o k de t, então k de t é igual a 2 menos 2t. Agora, para calcular o módulo do v, a gente vai precisar fazer a derivada de cada uma dessas coisas. Vamos começar a calcular essas derivadas, então. O nosso dg dt é a derivada de 2t com relação a t, que o nosso g é 2t. Então, essa derivada dá 2. E como o nosso h de t é igual a t, dh dt é a derivada de t com relação a t. Então, a derivada de t com relação a t dá 1. Agora falta a gente calcular o dk dt.
E como o nosso k é 2 menos 2t, então dkdt é a derivada de 2 menos 2t. A derivada do 2 vai dar 0 e a derivada do 2t vai dar 2. Então isso vai ficar 0 menos 2, ou seja, menos 2 é o resultado do nosso dkdt. Agora a gente precisa montar a raiz quadrada com os quadrados de cada uma dessas coisas e calcular o módulo de v. Vai ficar assim. Então, nosso módulo de v fica raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o dgdt ao quadrado, 1 ao quadrado, que é o dhdt ao quadrado, e menos 2 ao quadrado, que é o dkdt ao quadrado. Isso aí vai dar raiz de 5, porque 2 ao quadrado vai dar 4. Isso vai dar raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, agora a gente já tem o nosso módulo de v, a primeira parte do nosso integral sobre t. Agora a gente vai estar interessado em fazer a montagem da integral, uma vez que a gente já tem quanto vale o nosso módulo de v. Vai faltar para a gente fazer essa montagem só fazer a substituição da parametrização. Lembra que g de t vai substituir todos os x's, h de t substituir todos os y e k de t substituir todos os z's? Então vamos utilizar essa informação para poder fazer a substituição dos x's, dos y's e dos z's na nossa função que está sendo integrada. Então a nossa função que está sendo integrada vai ficar da seguinte forma. A integral sobre essa curva C de xy mais y mais z ds, e a gente vai ter que lembrar que g de t é igual a 2t, h de t é igual a t e k de t é igual a 2 menos 2t, e lembrar que a nossa mudança de parâmetro na integral faz com que a gente use g de t substituindo todos os nossos x's. Então, sempre onde tiver x, a gente coloca g de t. Onde tiver y, a gente coloca o h de t, que é igual a t. Então, substitui aqui por t e substitui aqui por t. E onde tiver z, a gente vai substituir por k de t. Então, substitui esse z aqui por k de t. Depois, multiplica isso pelo resultado que a gente acabou de encontrar, que foi o módulo do v. Vai ficar assim, então, nossa integral, agora com relação a t. Então, usando todas essas mudanças e substituindo os x, os y e os z pelos seus funções de t respectivas, a gente chega aqui. Essa integral sobre a curva C, ela também pode ser escrita como uma integral com relação a t de 2t vezes t mais 2 menos 2t, tudo isso multiplicado por 3 dt. Então, agora vamos resolver essa integral. Essa integral ela pode ser manipulada para poder chegar numa expressão mais simples. É o que a gente vai fazer agora. Essa integral vai ficar igual a integral de 0 a 1 de 2t ao quadrado mais 2 menos t, tudo isso vezes 3, dt. Esse 2t ao quadrado é o produto de 2t com t, esse mais 2 é produto lá do z, o menos t é produto de mais t com menos 2t. Esse 3 que está fora do parênteses, a gente ainda precisa multiplicar antes de fazer a integral. Então, a integral final vai ficar integral de 0 a 1 de 6t ao quadrado mais 6 menos 3t, tudo isso com relação a t. Então, essa é a integral que a gente vai querer resolver agora. 6t ao cubo sobre 3 mais 6t menos 3t ao quadrado sobre 2. Então, agora substituindo t por 1 e por 0 nessa expressão, a gente encontra o valor final da nossa integral, que vai ser, a gente tem 6 terços mais 6 menos 3 meios, que vai fazer no MMC sendo 6, a gente vai ter 12 mais 36 menos 9, que dá 39 sextos, que pode ser simplificado como 13 meios. Então, nossa resposta final para a nossa integral é 13 meios.